Olá pessoal, tudo bem com vocês? O Ale aqui mais uma vez, mais um podcast no Theological Glance. Não sei se vocês se lembram, certamente, no último podcast nós falamos sobre demonologia, sobre demônios e o que eles fazem, como eles agem. E hoje nada mais justo nós falarmos sobre os anjos, sobre angelologia. E aqui nos ajudando mais uma vez o professor Jacob, nos ajudando a esclarecer algumas dúvidas. Eu tenho várias, eu tenho uma lista de perguntas aqui. Professor, fique preparado. Hoje o assunto vai ser um assunto longo sobre anjos e eu tenho certeza que você vai adorar. Não sai daí, fique ligado, não esqueça de mandar esse vídeo para toda a sua família, para os seus amigos, para que eles possam entender mais sobre teologia e hoje especificamente sobre os anjos, angelologia. Professor, muito bem-vindo. Obrigado, Alexandre. Muito bom estar aqui com você mais uma vez aqui e com essa equipe aqui do Theological Glance, aqui de Londres. Amém. Que Deus abençoe vocês, tá? Amém. Eu sou sempre muito bem recebido aqui, pelo carinho de vocês, e eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui e poder aqui contribuir com alguma coisa, viu, Alexandre? Esse é um assunto difícil, tá certo? Complexo. Então, maneira aí nas perguntas aí, ok? Não, as minhas perguntas são tranquilas, você sabe muito bem que eu sou maneiro nas perguntas. Tá certo. Olá, pessoal, sem mais delongas, eu vou começar com aquela pergunta crucial sobre anjos, né? A angelologia estuda somente anjos ou dentro do estudo angelologia você aprende sobre outros seres ou outras coisas, professor? Muito bem. Alexandre, a angelologia é um estudo deveras amplo, ok? Contrariando o que se imagina, né? Que só se estuda anjos, não é bem assim, ok? Acredito que você se recorda aqui, Deus está dizendo que no último podcast aqui falamos sobre demonologia. Demonologia. Vale lembrar que a demonologia é um dos assuntos da angelologia. Ah, elas não estão à parte. Não. Ok, faz parte desse estudo da angelologia. Ok? Então, a angelologia é um estudo, é um gênero. Sim. E esses tópicos, diversos tópicos, como eu vou citar alguns aqui, são como que as divisões deste assunto maravilhoso, tão vasto, desse gênero. Seria, então, as especificações desse gênero, que é a angelologia. Então, não se estuda somente sobre anjos na angelologia. A angelologia também é um estudo sobre a doxologia, que é a adoração. Ok? Ela começa com os anjos? Veja bem, por que nós estudamos a doxologia? Nós precisamos da angelologia para estudar sobre a adoração. Porque lembre-se, ao pecar, o homem perdeu a natureza plena da adoração. Ok? Porém, os santos anjos, ou seja, os anjos que não caíram, eles mantiveram essa plenitude na adoração. Então, querer se inteirar melhor sobre o assunto da adoração é indispensável que se estude a angelologia. Veja que interessante isso. Ali. Interessantíssimo. Por quê? Porque o homem foi tirado isso dele devido à queda, não é? O homem perdeu essa natureza assim, na qual ele foi criado, que foi a plenitude na adoração. Então, ele perdeu isso. Mas os anjos não, eles são plenos em adoração. Então, para aí nos inteirarmos melhor sobre a doxologia, é indispensável, ok? Aí estudarmos a angelologia. É muito importante. Não é que é indispensável, mas é importante para termos uma visão mais panorâmica. Professor, eu esqueci de fazer, quando eu te apresentei, eu esqueci de pedir para o senhor, com carinho, para não usar muitas palavras técnicas. Você não usou, mas, por exemplo, você entrou com a palavra doxologia. Agora você vai ter que responder o que é doxologia. Doxa. Muito obrigado, Alexandre. Que bom. Sim, o Theological Glance tem uma proposta de alcançar as pessoas de uma forma exato, todas as pessoas que estudam pouco, as pessoas que estudam muito, as pessoas bem jovens, as pessoas mais velhas, todas as pessoas, independente do seu estudo, se você tem estudo, se você não tem estudo, se você consegue ouvir, já está perfeito para nós, que nós podemos passar a mensagem para eles. Ok, tá certo então. Tudo bem, vou procurar aqui me comportar. Por favor. Tudo bem, Alexandre. De fato, olha, a doxa é a palavra que se usa para adorar, adoração, ok? É a palavra bíblica que aparece ali nos evangelhos, ok? Então nós temos ali no Novo Testamento, na verdade, ok? Então doxologia é adoração, ok? O louvor, a adoração, okay? Em todos os seus aspectos. Vamos assim, o louvor é parte da adoração, por isso que encaixa aqui, tá certo? Sim. E é isso aí. Então, veja bem, além dessa questão também da doxologia, estudar a angelologia também é importante para nos aprendermos mais sobre hierarquia bíblica, biblicamente falando.
Então, para quem aí estuda liderança e tudo, é importante estudarmos angelologia. Porque lembre-se, volto a frisar aqui, voltar no mesmo aspecto. Embora o homem desobedeceu a Deus e pecou, os santos anjos permaneceram obedientes a Deus. Ok? Então, nós estudamos hierarquia, estudamos autoridade espiritual, toda a angelologia, ela nos ajuda a entender melhor esse aspecto pleno da hierarquia, pleno da autoridade espiritual, pleno da doxologia, ok? E outros assuntos também. Poderia falar aqui só para concluir, Alexandre, esse aspecto, essa parte, porque eu sei que o estudo é até muito vasto, né? Vasto. Então eu vou procurar aqui ser mais comedido. É a última coisa que eu vou colocar, mas também há outros assuntos, tá? Certamente. Sobre santidade também, ok? Santidade é um assunto muito importante, que nós temos aí a doutrina da santificação, exatamente, que fala muito sobre a separação, né? E por que estudar? Por que a angelologia aborda a santidade? Porque os anjos que permaneceram santos têm muito a nos falar sobre, não é, esse aspecto da santidade, da separação para Deus e para o uso divino. É isso aí. Obrigado. Podemos dizer, então, que mesmo com a revolta de Lúcifer, ou do diabo, como todos preferem, os anjos nos quais permaneceram com Deus, esses ainda são puros, são santos, poderia-se dizer. Com certeza. Segundo a angelologia, apenas uma terça parte dos anjos se uniram à grande rebelião chefiada por Lúcifer. Sim. Ok? Ou seja, nós temos aí miríades e miríades celestes que permaneceram na sua integridade, na sua plenitude, ok? Não foram afetados de forma alguma. Não foram afetados. Por isso que é importante, não é? A angelologia fala, então, sobre essa santidade e é por isso que é importante estudar a angelologia sobre este aspecto para melhor compreender, então, a santidade plena. Porque vale lembrar, Alexandre, que Deus não criou nada ruim. Sim. Deus não criou anjos imperfeitos na adoração. Ele criou anjos plenos. Eles adoram plenamente a Deus. Adoram em santidade plena. Por isso que estudar aí esse assunto nos ajuda a compreender melhor esse aspecto de plena santidade na adoração, plena santidade também na comunhão, plena santidade na obediência e etc. Perfeito. Professor, a próxima pergunta que eu vou falar para você, eu vou fazer após a leitura de uma passagem bíblica. Uhum. Pessoal, se você quiser abrir sua Bíblia, ela fica lá no livro de Isaías, no capítulo 6, versículo 1 e 2 eu vou ler, depois eu venho com a minha pergunta. Ok. Diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor haviam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Uhum. Minha pergunta, professor, é simples. A aparência dos anjos, uhum. Exatamente os anjos podem ser descritos dessa forma? Uhum. Ou eles existem uma aparência original, uhum. pode-se dizer, da sua criação? A pergunta é muito interessante e pertinente, okay? Porque ela nos traz para dentro de uma realidade do mundo espiritual. Okay? Sobre esse aspecto, vale lembrar que os anjos são seres incorpóreos. Eles não possuem um corpo para se expressar. Okay? Não possuem. Muito embora é óbvio, e nós vemos isso pelas Escrituras, que de alguma forma os homens podem percebê-los. Ou eles se encarnam, ou é dada aos homens ali a condição naquele momento de enxergá-los. Ok? Então, quando esses anjos eles se expressam, né, aos homens, que são nítidos aos seres humanos, eles sempre aparecem, ou quase sempre, na sua forma de homens mesmo. Okay? Deus permite que eles se expressem dessa forma. Muito embora é possível perceber que eles não possuem essa característica, essa semelhança física. Né, física. Não possuem mesmo, porque eles não têm físico. Sim. Mas, vamos dizer, uma semelhança aparente com o homem. Ok? Não. Então, nós observamos que há muitos textos a descrever ali, algumas figuras, que também são simbólicas. Em Ezequiel também tem um texto. Tem muitos textos, especialmente nas narrativas aí escatológicas. Exatamente. Elas vão descrever seres aí com... assustadores, você para pensar. Não, sem sombra de dúvidas. E talvez por isso mesmo, Alexandre,
o Senhor permite, então, a expressão desses anjos na forma humana, para que o homem não saia aí, vamos dizer, correndo, né? Ao se deparar com algum. Engraçado. Fazendo um adendo dentro da sua resposta aqui, professor. Ok, eu acredito, eu tive uma experiência quando eu vim para a Inglaterra, lá em 2012, que eu tive um encontro com o anjo. Eu tive a certeza no meu coração, mas isso é uma experiência minha. Okay. Quando um anjo se apresenta a uma pessoa da forma como somos, humana, fisicamente humana, a pessoa tem a plena convicção é um anjo ou é somente o Senhor confirmando no coração dela que é um anjo? Ou ela pode ser um anjo ajudando uma pessoa de alguma forma e ela... de repente não saber que é um anjo ajudando ela. Eu entendi perfeitamente a pergunta. E muito interessante. Essa pergunta, ela é uma pergunta que nós não temos, biblicamente, não há uma resposta para essa questão. Por quê? Eu particularmente acredito que grande parte das aparições angelicais nem são percebidas ou notadas pelos homens. Eu acredito que Deus ele exerce aí através dos seus agentes, dos seus mensageiros angelicais, muitas obras entre os homens, entre a igreja, que se passam, elas passam a ser desapercebidas, ok? Então é possível que nós já tenhamos tido inúmeras interações com os anjos e nem sequer nos atemos a essa realidade. É óbvio que alguns vão conseguir compreender, eles vão conseguir notar que há algo diferente ali, há um ser angelical a interagir com o homem, a falar com o homem, mas é possível também que a maioria, eu acredito, essa é uma visão particular, tá? Que a maioria das interações angelicais a gente nem se dá conta delas. Interessante que esse ditado popular, vamos falar sobre os anjos, você falou, muitas vezes a gente se intera com anjos, assim, estamos junto com anjos sem saber. Às vezes você escuta uma pessoa contando uma história ali, nossa, eu estava no meio do nada, meu carro quebrou, de repente apareceu alguém e me ajudou. Esse cara foi um anjo na minha vida. Ou seja, de fato pode ter sido um anjo e ela não sabe. Com certeza. Que legal. Por isso que eu falei, Alexandre, que grande parte dessas interações angelicais seguramente nós temos um completo desconhecimento delas. Exatamente. Porque achamos que foi ali, puxa, a pessoa foi tão bondosa comigo, o outro me ajudou no lugar, apareceu uma pessoa me ajudou do nada e tal. Seguramente o Senhor esteve ali com o seu anjo, né, permitindo ali uma assistência aos salvos. Okay? Nessa experiência que eu tive com uma pessoa que me ajudou lá no aeroporto da França, Charles de Gaulle, não está errado eu afirmar que foi um anjo. De alguma forma não está errado, né? Não diria que está errado, Alexandre. Veja, essa foi uma experiência muito particular. Sim. Estaria eu sendo aqui um pouco exagerado em querer julgar uma experiência única. Foi particular, eu não sei. Mas o que acontece? É algo que você deve buscar em Deus, não é? Para ter essa confirmação. Eu não saberia dizer isso. Eu meio que senti na hora. Logo depois do acontecido, eu senti no meu coração que realmente Deus propôs aquele momento acontecer para poder me ajudar. Mas que bom. É bom saber, porque com essa resposta já vem a próxima pergunta. Ok. Muito simples. Os anjos têm sexo? Essa pergunta aí, Alexandre. Essa pergunta não cala. Eu pensei que você me poupar dessa pergunta. Eu não vou, porque às vezes para mim apareceu como um homem, mas para outra pessoa pode aparecer como uma mulher. Eu preciso saber. Então, Alexandre, é muito curiosa essa pergunta. Essa pergunta tem despertado aí curiosidades aí, especialmente nesses dias. Né? Nós temos aí assistido muitos podcasts aí em que as pessoas gravam e falam sobre o sexo dos anjos. E essa pergunta, ela surge lá daquele texto lá sobre, né, a filha dos homens e os filhos de Deus, etc. Isso aí tem sido um palco de muitas discussões. Mas eu sempre procuro aqui, nessas entrevistas, nesses podcasts, responder com base na teologia clássica. Ok? Naquela teologia ortodoxa. Sim. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, vou abranger um pouquinho a questão da história para poder chegar na centralidade dessa pergunta, porque se a gente não responder a partir de uma base, as pessoas permanecem com muitas dúvidas, não é verdade? Exatamente. Tanto é que essa é uma dúvida longa. Desde que eu me conheço como adulto, eu tenho essa dúvida, eu mesmo tenho essa dúvida no meu coração. Falo, será que ele é homem? Será que é mulher? Será que existem os dois? Por favor, professor. Verdade. Primeiramente, Alexandre, lembrar que essa questão ela não é uma questão nova. Acredita-se, historicamente falando, que essa questão desses seres híbridos, vamos chamar assim, né, meio homens, meio espíritos, né, isso vem desde a Caldeia, okay? Vem lá desde a Babilônia. Okay? Isso aí você vai encontrar, inclusive nos museus aí, você vai perceber muitas criaturas aladas ali,
que acredita-se que espiritualmente para eles aquilo ali era um ser híbrido ali, meio que angelical, espiritual, meio que animal, meio que humano. Então tem muitas essas questões. E com o tempo, há muitas culturas aí através da história, eu vou ser mais objetivo aqui, foram assimilando partes aí dessa ideia, dessa crendice, dessa mitologia, vamos chamar assim. E quem deu muita vazão a isso foram os gregos. Okay? Vale lembrar aí que os deuses gregos, eles eram politeístas, e eles haviam ali deuses que eram espíritos, mas eram deuses, mas eles mantinham relações com as mulheres, e aí surgia um homem meio deus, meio humano, não é? Sempre híbridos ali. Então essa ideia não é nova, e com isso aí, o helenismo, né, que foi a cultura grega, ela deu muita vazão a esse pensamento aí, desse tipo de possibilidade, e por fim os romanos aderiram a essa ideia, okay? Que eles foram herdeiros do helenismo, e por fim isso chegou na igreja, por influência ali, né, dos imperadores romanos, que por fim, né, colocaram então essas imposições, essas ideias e tudo, e isso persiste até o dia de hoje. Até o dia de hoje, no nosso meio. Okay? Essa possibilidade aí, okay? Do anjo, ele ser ali, ele ter sexo, ele aparentar-se com o homem, ali na forma masculina ou feminina. Mas vale lembrar que isso são apenas ilações, isso são apenas mitos, são mitologia. A Bíblia nunca ensinou isso. Pelo contrário, ok? Quando a pessoa começa a me mostrar textos bíblicos, fala, não, mas veja bem esse texto aqui de Gênesis, e que se você combinar ele lá com o texto o livro de Judas, que fala ali, papapá. Aí eu falo, olha, estuda um pouco mais. Aí a pessoa fala, não, mas eu já estudei, e a conclusão é que o anjo tem sexo. Aí eu falo, continue estudando. Não chegou lá ainda. Continue estudando. Por quê? Porque de fato são má interpretações. Falo isso com toda a minha humildade, com toda a humildade possível aqui, sem pretensão alguma de querer advogar para um ou outro ponto de vista, mas isso nós não temos base bíblica, pelo contrário, a Bíblia, Jesus disse claramente que nós seremos como os anjos, que não se casam e nem se dão em casamento. Sim, sim. E essa palavra ali, ela tem um cunho sexual. Nós não praticaremos o coito. Entendi. Isso não será possível, ok? Porque, lembre-se, primeiramente os anjos não possuem corpo. Então seria um equívoco dar a eles, então, genitália, desculpa aqui no programa. Não, está certo. Somos abertos, somos pessoas. Exato. Destituído de um corpo. Não Ok? faz sentido. Veja, então, outro dia, em um outro podcast, eu estava falando sobre isso também, alguém me abordou com essa questão, e eu procurei explicar do seguinte ponto de vista. Olha, Deus fez as coisas devidamente organizadas, né? O correto é que o homem ali, ele tenha a atividade sexual com uma mulher. Sim. Da sua mesma espécie. Os animais da mesma forma, da sua espécie. Ok? Porém, quando nós nos retratamos aos anjos, os anjos não copulam. Biblicamente, isso não é possível. Um anjo copular com outro anjo, ele não dará vazão, não criará um outro, não dará origem a um outro anjo. Isso é um equívoco, é uma doutrina até muito antiga, mas herética, ok? Uma boa exegese das línguas originais vai nos dar conta dessa verdade, que isso não é possível. Sim, entendi. Okay? Então, nós podemos afirmar que como as passagens bíblicas, como aqui nós vemos anjos se apresentando como homens, então é simplesmente, acredito que um mecanismo de Deus para que as pessoas não vissem realmente como os anjos são, para se apresentar mais, eu diria, mais facilmente para um ser humano, talvez? Exatamente. O que acontece? Observa, algumas pessoas questionam o seguinte fato: por que Deus nos deixou a Bíblia escrita? Por que Ele deixou a sua palavra escrita em numa língua inteligível, capaz de lermos a Bíblia? Exato. Mas é óbvio, por qual razão Deus deixaria a Bíblia escrita numa linguagem indecifrável? Por que Ele iria complicar a revelação de si mesmo? Não faz sentido, né? Não tem nenhum sentido. Da mesma forma, nós aplicamos isso
a questão dos anjos. Por qual razão? Imagina um anjo aparecer na sua forma, vamos dizer... Original, que nós nem sabemos exatamente como é. As descrições são tão vastas e tão difusas, e muitas delas apenas simbólicas, que confundem a mente dos teólogos. Mas seja como for, imagina um anjo aparecer na sua essência. Acredite, é possível que nenhum cristão gostaria de ter interação com um anjo dessa forma. Por isso Deus permite que ele se apresente na forma humana. E voltando aqui, Alexandre, para a questão do sexo dos anjos, vale lembrar que todas, não apenas algumas, mas todas as vezes que o anjo se apresenta biblicamente aos homens, ele vem na forma masculina. Atenção, vem numa forma masculina. Não significa que ele possui genitália masculina. O anjo, lembre-se, ele não tem isso. Entendi. Não possui isso. Ok? Não, perfeitamente, tá bem explicado. Bem explicado. Agora nós entendemos um pouco mais sobre. No podcast passado nós estávamos falando sobre a organização dos demônios, como eles são, como eles ficam. Os anjos, existe uma hierarquia entre os anjos também? E já, emendando numa próxima pergunta junto com essa, existem anjos mais poderosos que outros ou todos são, apesar de terem classes diferentes, eles têm o mesmo poder? Entendi. A classe é somente para a organização ou não? Olha, o que nós aprendemos das escrituras sagradas pela angelologia, que há sim classes específicas de anjos, ok? E dentro dessa classe, desse conjunto, evidentemente, ele é formado por outros anjos da mesma espécie, vamos chamar assim, da mesma condição, do mesmo poder, ok? Sem sombra de dúvida. Okay? Então nós temos aí várias classes angelicais. E eu até poderia citar depois algumas aqui. Por favor. Ok? Bom, nós temos aí, vamos começar assim, pelo que a Bíblia diz, né? Sobre o maioral até os mais comuns, vamos dizer assim. Ok? Bom, dentre as classes angelicais, são diversas classes. Eu tenho convicção disso, que grande parte delas nós desconhecemos completamente. A Bíblia não é um livro que trata especificamente apenas sobre a angelologia. A Bíblia é um livro que traz a revelação de Deus a nós e não especificamente sobre os anjos. Os anjos aparecem na revelação divina porque eles fazem parte da criação de Deus. Ok? Então é importante dizer isso aqui. Quem procura extinguir, vamos dizer assim, esgotar o assunto angelologia baseado somente nas escrituras, ele precisa compreender que as escrituras não se ocupam especificamente em tratar só de anjos. Sim, claro. Muita coisa. É importante observar isso aqui. Ok? Bom, mas nós não podemos também utilizar de nenhum outro material fora da Bíblia. Por isso que é importante a gente falar o que a Bíblia diz e nos contentar com aquilo que ela não diz. Ok? Importante isso aqui. A partir daí é importante, então, que eu coloque assim, olha, esse é o meu ponto de vista. Sim, claro. Embora a Bíblia silencie sobre isso. Mas como uma pessoa, mas você também estuda há muitos Claro. anos, né? São 30 anos praticamente, ou mais, né, para o professor. Então, Exato. Eu tenho um pouquinho de conhecimento para poder nos explicar Sim. um pouco a respeito. Perfeito. Bom, eu queria começar então pela hierarquia aqui do arcanjo. Miguel. Arcanjo Miguel. Muito bem. Um parênteses aqui, você sabia, Alexandre, que apenas aparece os dois únicos nomes de anjos citados nas escrituras sagradas é o de Miguel, que é um arcanjo, ok? E o de Gabriel, ok? São os únicicos Na Bíblia nomes inteira? em toda a Bíblia. Uau. Todos os outros são tidos como anjos do Senhor, entendeu? Aparições celestiais. Existe algo especial sobre os dois anjos citados, Gabriel Sim. e Miguel? Agora, só um detalhe um parênteses que eu queria abrir aqui, vale lembrar que nas edições católicas, que trazem ali os livros apócrifos, ok? Há livros apócrifos que trazem nomes de outros anjos, mas essa é uma literatura apócrifa. Então, eu quero me deter aqui à literatura cristã, vamos chamar de protestante. Ali que contém os 66 livros. Exatamente. Tudo bem? Então, nessa apenas dois anjos aparece com o nome, que é o anjo Gabriel, o Miguel e o Gabriel. Em sua ordem. Vale lembrar então, aqui começando pelo Miguel, né? O próprio nome Miguel, essa palavra El, onde aparece na Bíblia, Miguel Gabriel, ok?
vem de Deus. A palavra é El, Deus. Ok? Então nós temos aí Miguel, que significaria ninguém é como o Senhor. Uau. Ok? Essa palavra. Ninguém é como Deus. Miguel, então, é o arcanjo Miguel. Eu sei que há literaturas e há estudos aí que trazem arcanjos no plural, ok? No entanto, isso seria... Eu precisaria de muito tempo para poder discursar sobre isso aqui, mas eu quero me deter sobre o arcanjo Miguel como o único anjo, que é o maioral deles. Não seria, então, um conjunto de anjos dessa classe. Seria apenas um anjo. O próprio nome em si mesmo, arcanjo, que vem de arque, ou o maioral dos anjos. O Miguel, o arcanjo Miguel, ele foi criado para uma situação específica ou podemos dizer que ele está em atividade ainda? Tá entendendo? Não, sem sombra de dúvida, ele está em atividade, ok? Nós temos até outras aparições de Miguel aí, não é? Acredita-se que Miguel ali, ele é o anjo ali, guardião da nação de Israel, não é? A gente vê ele lutando em outros livros ali a favor de Israel. E nós vemos também ali no livro de Judas, ele batalhando ali a respeito do corpo de Moisés, com o Lúcifer, né, com o diabo. Entendeu? Então ele tem essa condição aí de um guerreiro, ok? De um maioral dos anjos. Então essa hierarquia, então seria essa então. Uhum. Hierarquia com as suas classes também. Qual classe que é o arcanjo? É um arcanjo, classe é o arcanjo. Vamos dizer que seria o maioral dos anjos. Seria o líder de todos os anjos. Nós temos então que o próprio nome fala isso, arcanjo, ou seja, o maioral deles, não é, dos anjos, que seria então Miguel. Depois, a partir daí, nós temos os serafins. Observa que eu estou obedecendo uma gradação mais ou menos aqui hierárquica. Mais ou menos. Porque há controvérsias. Exato. Ok? Há controvérsias sobre esse assunto. Estudos. E é importante que você saiba disso. Mas, segundo a teologia clássica, que é a que eu aqui estou advogando, claro, ela traz, então, os serafins como abaixo do Miguel, do arcanjo, seria, então, os serafins. Ok? Essa palavra, ela significa ardente. Algo como muito quente, algo que está incandescente. Seria essa a ideia, ok? Então, são uma ordem de anjos muito específicas, ok? E que ocupa ali um lugar muito especial. O texto que você leu ali em Isaías capítulo 6 nos dá conta dessa classe de anjos. Essa já seria uma classe mesmo, um conjunto de anjos, então, nesse nível hierárquico muito alto, porque eles estão ali envolvidos juntos ao trono de Deus. Ok? Então, vale lembrar. Aí, continuando essa hierarquia, eu tenho muito que falar sobre cada um, se você quiser informar mais alguma coisa, mas eu estou sendo mais objetivo, porque eu sei que tem muitas perguntas e é muito vasto isso aqui, ok? Tá certo? Então... já que você já vou te ensinar, desculpa te cortar, professor, mas a Bíblia nos explica, por exemplo, existe o Miguel de arcanjo, então você falou que ele é segundo os teólogos, ele é o protetor de Israel. Os serafins, em que área os serafins agem? Por exemplo, se você puder, de repente, se existir dentro do estudo, a classe, em qual parte eles podem estar agindo, seria interessante para o pessoal poder distinguir. Sim. Se você observar, biblicamente, especialmente ali no texto de Isaías, capítulo 6, você vai ver que essa classe de anjos, os serafins, eles estão envolvidos num ofício muito especial, junto ao trono de Deus. Ok? Esse ofício está nas inúmeras deliberações, possivelmente dos outros anjos, ok? Mas especialmente voltados ali a uma adoração muito profunda e reverente à pessoa divina. Eles meio que como se também seriam os protetores do trono de Deus também. Vamos dizer assim, Alexandre, veja, Deus não necessita de protetores. Claro. Mas vamos dizer assim. Isso é fato. É importante essa observação. Mas vamos dizer assim que eles se encontram ocupados de ofícios gloriosos a serviços de Deus. Entendi. Deus, entendeu? Eles são bem próximos, seriam os mais próximos do trono. Aqueles que estão ali recebem diretamente de Deus. Antes de qualquer outro anjo, passam-se primeiro pelos serafins. Ok? Entendi. Essa seria basicamente a ideia. Eu estou procurando aqui ser mais popular nas colocações devido às observações feitas no início aqui desse podcast, para que a gente não se torne confuso aqui
as colocações. Exato, o Tudo mais bem? claro possível, melhor. Muito bem. A próxima categoria de anjos, nós poderíamos então colocar em termos hierárquicos. Lembre-se, há controvérsias, mas eu estou aqui advogando a forma clássica, como eu disse para você. Nós teríamos então os querubins. Querubins. Tá certo? Então seria a terceira classe na ordem hierárquica dos anjos. Okay? Esse termo querubim vem de uma raiz, aí, de uma palavra hebraica, querub, que significa literalmente guardar e cobrir. Tá? É isso que significa, então, basicamente, esse termo, essa palavra. Okay? Então, eles estão envolvidos ali. É uma classe angelical envolvida ali também na adoração, envolvida ali, munidos de autoridade. E eu quero fazer um parágrafo, aqui, um parênteses aqui, aliás, para fazer uma observação muito curiosa. O que eu vou falar aqui, há controvérsias diversas sobre o que eu vou falar. Mas é algo a se observar, que o diabo, Lúcifer, na sua origem, ele pertencia a essa categoria. Querubim. Querubim, ele era um querubim. Isso está relatado ali no livro de Ezequiel, você vai observar isso ali, não é? Ezequiel 28. Ele era um querubim da guarda protetor, tá vendo? Ele guardava e cobria o Éden. Você vai observar isso lá. Eu digo que há controvérsias porque muitos não veem, basicamente, aí que esse texto fala especificamente do diabo. Então, eu sei que há muitas controvérsias entre os teólogos que demandam aí o assunto angelologia, que discutem sobre esse assunto, mas eu estou aqui falando sobre uma teologia ortodoxa, tá tudo bem? Perfeitamente. Então, é importante isso aqui. Então, levando em conta que isso é uma verdade, logo, o diabo surgiu, então, do meio dos querubins. Observa, ele não era de uma elevação altíssima. Ele não era um arcanjo, ele não era um serafim, ele era um querubim. Estaria, então, aí na terceira posição hierárquica aí, entre os anjos. Se isso corresponde com, vamos dizer, com a verdade plena, ok? Eu estou aqui advogando. Sem causa. Sem causa. Sem causa porque são assuntos interessantes, que não demandam brigas, porque não são base para a salvação. Não. São curiosos. E a gente tem que falar deles, evidentemente, com base bíblica. E há base bíblica forte sobre o que eu estou dizendo aqui para vocês. Perfeitamente. Tudo bem? Então, eu não sei se eu posso continuar aqui com a hierarquia ou se... Pode, por favor. Posso? Eu acho que eu tô achando interessante, porque Aham. vai ter que chegar naquele pessoalzinho dos anjinhos que fica aqui no meio de nós aqui, defendendo todo mundo aqui. Ó. Que são importantíssimos. E são anjos santos, ok? Que nós não devemos desprezá-los. Porque eles, embora em menor autoridade, vamos dizer assim, numa hierarquia menor, mais baixa, vamos chamar assim, eles ocupam um trabalho santo, ok? Estão envolvidos são agentes de Deus a serviço dos santos. Tá? Então são importantíssimos aí e não podemos desprezá-los em nenhuma hipótese. Tudo bem, Alexandre? Perfeito. Legal isso aí. Bem, então, voltando aqui para os querubins, são seres... Né, há diversas referências bíblicas sobre os querubins, essa classe angelical elevada, ok? E a Bíblia está saturada de informações sobre eles. Eles guardam, eles cobrem, eles adoram, ok? Eles possuem funções ali especiais junto ao trono de Deus também, ok? E a Bíblia também que diz que eles são vistos examinando ali o propiciatório. Lá em Hebreus 9:5 fala sobre isso. Okay? Eles são vistos examinando ali o propiciatório e descritos como olha que interessante, eles são descritos como o transporte divino, o transporte de Deus, que Deus usa, ok? Quando Deus vai descer à terra. Uau! Você sabia disso, Alexandre? Não tinha a mínima ideia disso. Eu vou fazer uma caricatura aqui, caricato. Sim, Okay? sim, Não entendo, não leva isso ao pé da letra, uma caricatura. É como se Deus montasse neles, nos querubins, eu vou lá visitar a terra agora. E descesse pra terra. E montasse neles e visitasse a terra. Você vai, onde é que está isso? Está lá em 2 Samuel, se você quiser ler aí o texto. Ok, no capítulo 22, versículo 11. Você vai encontrar essa especificação, né? Esse texto, aliás, essa base bíblica aí, para isso que é estranho, né? Eu sei que é estranho isso aí. 2 Samuel? 2 Samuel, capítulo 22, versículo 11. Que aí você vai encontrar isso aí. Montou num querubim e voou
e voou, apareceu sobre as asas do vento. O texto aí, tudo bem. É só para confirmar aí. Que ele fez isso, ele fez isso. Alegoricamente, houve montou no querubim. Mas agora eu vou fazer uma melhor análise agora do que eu coloquei, para que os nossos ouvintes não fiquem impressionados. Ó, Deus precisa montar num querubim para vir à Terra? Não. Ele não precisa. Entende? Eu só estou aqui chamando a atenção porque é interessante, já que nós estamos discursando sobre esse ser querubim, essa classe angelical, é importante observar essa alegoria que é colocada nas Escrituras Sagradas sobre eles como um transporte de Deus, quando Deus vai visitar a Terra. Interessante, já que você falou dos querubins, eu já vou na Bíblia. Será que foram os querubins que levaram o corpo de Moisés até Deus ou desapareceram com o corpo de Moisés do monte? Então, Alexandre, essa já é um outro assunto, eu não quero entrar nisso agora, só eu vou me confundir por completo, tá certo? Vai ver isso na minha mente. Isso, depois assim, é um assunto a se discursar, seria com certeza um assunto que demanda aí um tempo muito específico. Bom, mas é interessante a pergunta. Muito interessante. Muito bem. Então, veja bem, ó, mas é claro que isso aqui está fazendo apenas uma alegoria. É uma linguagem figurada, okay, que não deve impressionar ninguém. Deus não necessita montar em nenhum tipo de anjo, ou usá-los como transporte. Okay? Deus não precisa disso. Mas é importante, isso aqui descreve um aspecto muito importante sobre essas criaturas sagradas, que são os querubins, e no trabalho que eles envolvem junto ao trono de Deus. É como a importância que eles possuem ali nessa dimensão angelical, viu, Alexandre? É isso que quer retratar, a ponto de serem ali instrumentos, né, de Deus. Essa seria basicamente a ideia. Legal, interessante. O professor, a pergunta aqui é assim, ela é bem simples, mas assim, muita gente tem essa dúvida. Os anjos, vamos colocar um anjo guardião que está ali cuidando de uma específica pessoa, de uma específica igreja, vamos colocar. Ele tem o poder de tomar as decisões por ele mesmo. Nós sabemos que são todos enviados por Deus. Ele tem o poder de tomar uma decisão ali rápida por conta própria, ou tudo que o anjo vem a fazer vem de Deus. Porque, por exemplo, ele pode salvar uma pessoa, mas se Deus também decretou que aquela pessoa já está na hora dela ser recolhida, ele não tem como ter nenhum tipo de influência, ou ele pode ter esse tipo de tomar essa decisão. Entendi. Então, não sei se você entendeu a minha pergunta. Eu compreendi. Se na resposta que não ficar satisfatório, você pode melhorar mais a observação. Então, os anjos, a exemplo dos homens, são seres morais. Ok? E eles possuem, sim, livre-arbítrio. Prova disso, todos os seres morais criados possuem o livre-arbítrio. Nós vemos isso expresso na vida do homem, ao ser criado. E ele optou por fazer o erro, cometer o pecado. E da mesma forma, o anjo. Nós temos aí a rebelião dos anjos. Certamente, Ok? Verdade. Então, prova evidente de que eles tinham livre-arbítrio. Porque são seres morais. Ok, Alexandre? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer para você, com tudo isso, que o anjo, ele dentro da atribuição dele, ele, evidentemente, dentro da atribuição que ele recebeu, ele pode, ele tem direito e condição de fazer, de pensar, ele tem vontade própria, tem volição, tem sentimento. É claro que ele tem, é um ser moral, pensante, é um indivíduo. Okay? Entendi. Então ele pode sim, dentro da atribuição dele. Agora, dentro da atribuição dele significa que ele está dentro da atribuição divina. Sim. Existe um limite para o que ele está fazendo. Lógico, ou seja, nada do que ele fizer vai fugir ao conhecimento de Deus. Claro, nada. Exatamente. Mas lembre-se, dentro da atribuição dele, ele pode, olha, eu vou tomar a decisão agora de fazer isso aqui dentro da minha atribuição, agora nesse lugar, dessa forma. Tomar essa decisão. Dentro da atribuição que ele recebeu. Entendi. Okay? É interessante, essa pergunta já puxou a próxima aqui, o professor. Assim como os demônios têm o poder de nos colocar em enfermidades, os anjos têm o poder de nos curar? Essa pergunta é uma pergunta que exige um pensamento mais profundo, não é? Então vamos fazer a seguinte observação. Olha, é óbvio que uma pessoa que está entregue ao diabo,
o diabo, consequentemente, tem poder de levar essa pessoa a enfermidades diversas. Imagina, o diabo insta a pessoa à prática de um vício, de um tipo de droga, e evidentemente aquilo vai levar a pessoa a adoecer, vai enfermar a pessoa. O diabo tem poder, sim, de levar a pessoa a inúmeras formas de enfermidade. Ele tem, biblicamente falando. Sim, sim. Voltando para os anjos, você queria saber se eles têm o poder de curar. Exato. Eles têm esse Literalmente. poder. Eles têm o poder de curar se por Deus forem autorizados a isso. Eles têm poder. Nós vemos anjos de Deus executando sentenças sobre nações. E até a morte. Você vai ver isso lá, na Bíblia. Né? Ali quando o povo é ferido, né? Davi fez um censo. E o Deus ali enviou um anjo que começou a ferir o povo. E Davi viu o anjo ferindo o povo. Entende? As pessoas estavam morrendo. Ok? Mas aquele foi um anjo enviado. Ou seja, Deus, quando permite... imagina, Alexandre, você acredita que Deus pode usar um homem para curar? Acredito. Então, por que ele não pode usar um anjo da mesma forma? Ele pode usar um anjo para efetuar sentenças, juízos e até morticínios. Se isso lhe compete. Não, tem várias passagens que ele sempre viu o anjo empunhando a espada e... Deus pode fazer isso de forma direta, porque ele é Deus, ok? E a Bíblia está escrito na Bíblia que ele faz descer a sepultura e ele faz subir. Ele humilha e também exalta, enriquece e também empobrece. E Deus também ele pode, se lhe aprouver, fazer uso dos seus agentes, humanos ou espirituais, no caso dos anjos, para cumprir seus desígnios. Então, respondendo a sua pergunta, um anjo pode fazer? Pode, se Deus lhe permitir, se Deus lhe dar essa condição. Se dentro da atribuição dele, aquilo está de acordo com a santa vontade de Deus. Entendi. Interessante. Não é interessante. A pergunta, para mim, era muito complexa, né? Mas claro que tudo é limitado por Deus. Sem dúvida. Independente de ser humano Sem ou dúvida. anjo. Ok. Essa pergunta aqui é interessante. Eu quero saber essa resposta. Eu tenho... Perdão. Pode falar, professor. Não, Alexandre, porque tem... eu não sei se você tem outra pergunta, porque eu não terminei ali com as hierarquias angelicais, né? Não sei se... não, pode colocar. Eu gosto. Eu quero saber. Posso claro, continuar? nós paramos no querubins. Exatamente, é isso. É porque já puxou um outro assunto e eu acabei saindo aqui da não, rota. Pode voltar. Na verdade, a culpa é minha, gente. Não há problema algum. Olha, então, vou ser mais objetivo aqui, porque eu sei que ainda tem outras perguntas. Tem mais algumas perguntas. Mas o nosso tempo está avançando, Alexandre. É um assunto tão legal, né? É um assunto vasto, mas eu quero colocar no limite que todo mundo vai poder assistir do começo ao fim. Certamente. É isso aí. Bom, dentro dessa, eu vou fazer um resumo aqui, porque as hierarquias são diversas, ok? Eu vou colocar dentro de um mesmo conjunto aqui os principados, as potestades, os tronos e as soberanias, que seriam os domínios. Sim. Essas nomenclaturas, elas são nomenclaturas que descrevem literalmente ações de seres espirituais, né? Principados, ou seja, seres que exercem um governo elevado, seria assim uma espécie de príncipe de uma região, de um lugar, sobre uma miríade celeste, alguma coisa assim, ok? Temos também as potestades, que são forças que exercem domínio e força sobre alguma região, alguma hierarquia, ok? Sim. São seres espirituais, anjos. Tronos, essa palavra aparece também designando também seres que exercem governo, por isso a palavra tronos, porque eles comandam. Eles autorizam ou desautorizam, eles exercem ou mandam que seja executado. São tronos, ok? E também temos os domínios. Estou sendo objetivo aqui porque são muitas as nomenclaturas e eu não quero entediá-lo. Certamente. Ok? Com as diversas. Mas eu acho que é importante para completa compreensão dos nossos ouvintes aqui, de quem está interessado aí, de entender mais esses assuntos relacionados a estes seres espirituais, ok? Então esses são seres celestes separados de elevada patente,
né? Quem são esses, né? Os principados, tronos, soberanias e domínios, ok? São esses seres, são seres que possuem uma patente aqui elevada, são reconhecidos nos lugares espirituais e são obedecidos por uma categoria inferior de anjos que, por alguma razão, executam as suas ordens. Ok? Extremamente organizados. É isso aí. E eles executam as suas ordens de um lugar específico. É o que se entende. É o que se pode entender aí ao exercermos aí uma exegese, uma análise melhor, mais acurada sobre o texto bíblico, onde esses entes se encontram. Você percebe que eles não estão por aí, na Terra, por lá, para cá, não. Eles estão em locais específicos de onde eles exercem a autoridade deles. Interessante. Entendi. Isso, né? Muito interessante. Algumas dessas colocações que você nos deu aqui, algumas são exatas, porque contém exatamente na Bíblia, e algumas são frutos de estudos, mas sem a veracidade 100%. Né? Vamos dizer assim, Alexandre, que como eu disse logo no início, esse é um assunto controverso. Entendi. A angelologia ela possui muitas controvérsias, porque lembre-se, nós estamos lidando com seres espirituais. Primeira dificuldade. Mesmo ações e aparições de anjos, em muitos aspectos, as declarações, ou a narrativa, quando discorre sobre eles, em muitos aspectos são alegóricos. Ok? E é por isso que há uma dificuldade, sim, em discursar seguramente sobre o assunto. E eu falo isso sem nenhum tipo de medo. Entendi. Entendeu? Em muitos aspectos a gente pode afirmar, mas em muitos não. São mesmo ali dados, são mesmo ali coisas que vêm de um estudo que traz aquela ideia. Ok? Entendi. Isso aí. Podemos fazer, no quesito estudo, podemos fazer uma comparação com o estudo de soterologia, que não é exato. Só existe um jeito de salvação. Exato. Já a angelologia já pode... Exato. Alguma coisa pode variar. Não, há variações, claro. E isso não há nenhum problema. Para que isso fique bem claro, pessoal. Fique bem claro. São estudos sobre angelologia. O professor está aqui nos explicando. E é interessante para mim saber também, porque muitas vezes as pessoas colocam fatos sobre anjos exatos. Sem ter nenhuma variação. Então, agora veja bem, há pontos na angelologia que não se deve mexer. Por quê? Porque ela vai trazer um problema teológico lá na frente, que é o caso do sexo dos anjos. Exato. Se eu admitir isso, eu vou ter um problema sério. Entendi. Com respeito a outras doutrinas bíblicas. Especialmente, eu vou colocar em contradição as palavras do próprio Cristo, que falou que nós seríamos como os anjos, que não se casam, mas se dão em casamento. E vale lembrar que as religiões ou segmentos que defendem o sexo dos anjos são seitas. É um problema. Esse é um problema. É um problema sério. Entende? Então há coisas que se negocia. Não, isso é irrelevante. Entendi. Mas há dados que não se negocia. Ok? Então não vou aqui usar o programa para poder falar nomes de seitas. Desses segmentos, mas são seitas neocristãs que nada tem de bíblica, que aliás são pessoas que até desconsideram a pessoa de Cristo e do Espírito Santo e defendem o sexo dos anjos. Então esse é um ponto que eu quero chamar a atenção aqui. Então muito cuidado e fala, não, como não tem base, eu vou acreditar que anjo pode copular. Você está fazendo uma doidice. Porque você vai, lá na frente, na sua teologia, ela vai ficar com sérios problemas para que você possa depois resolver. Se isso for de bom tamanho, Alexandre, um dia nós podemos marcar, talvez, para falarmos sobre as religiões, que na verdade são seitas que defendem o sexo dos anjos. Você está preparado? E por que eles fazem isso? Fazem isso porque é a única forma deles defender as doutrinas erradas que eles ensinam. Entende onde eu quero colocar? Há coisas que são irrelevantes. Entendeu? É por isso que é necessário conhecimento, né? Sim. É necessário um conhecimento, porque de repente o que é irrelevante para você pode ser muito relevante. É muito sério. Pode te contradizer lá na frente. Então, entende? É por isso que quando a pessoa fala para mim, olha, eu já estudei o suficiente e já sei agora que os anjos têm sexo. Eu falo, olha, continue estudando. Continue estudando.
Porque eu sei que daqui a pouco, se eu for discursar um outro assunto com ele, eu vou colocar ele em sérias contradições. Nas próprias respostas. Exato. Então, o que eu devo fazer quando a minha teologia não está de acordo com a Bíblia? Eu devo mudar a Bíblia? Não. O que eu devo mudar? Sua teologia. Exato. Então, esse é um conselho que eu dou para meus alunos. Ó, se você está desenvolvendo uma teologia e você se convenceu de que ela contradisse alguma coisa das Escrituras, não muda as Escrituras. Muda a sua teologia. Não tem nenhum problema de admitirmos que nós falhamos, que nós estamos errados. Não tem nenhum problema. Isso é hombridade, isso é seriedade de propósito. Ser orgulhosos, né? Por que mudar a Bíblia para favorecer a minha teologia? Isso é um equívoco e um pecado. E isso não é o mínimo sincero, ok? Então, desculpa fazer esse parênteses aqui, Alexandre. Não, tá certamente. Mas eu acho que é importante. Professor, não, é muito importante, porque é interessante nós estudarmos corretamente para que lá na frente a gente não se encontra, de repente, até ensinando uma heresia para pessoas que neófitas sem conhecimento algum da palavra de Deus e vão crescer com aquele pensamento errôneo, com aquela heresia na cabeça e vão passar para frente. Sendo que hoje nós temos muito material, muita coisa para nos ensinar o correto. Para que você vai aprender o... Por que vai aprender o errado? Exatamente. Para quê? Para que forçar a barra, não é? Exatamente. É isso aí. Uma outra categoria aqui de anjos são os mensageiros. Mensageiros. Isso são interessantes. Os mensageiros, exatamente. São aqueles anjos que levam ali a resposta. Ele leva uma mensagem. Ele é usado por Deus para anunciar alguma coisa. Como, por exemplo, foi o caso do anjo Gabriel, que pertencia a essa classe. A um mensageiro de Deus, né? Então, a própria palavra Gabriel, né, significa um homem de Deus. Olha que interessante, né? Então, aquele que assiste perante Deus e comunica aos homens algo ou uma novidade da parte de Deus. Essa é a função desses anjos, né? Ele era o caso do Gabriel. São emissários, ok? Celestes. Bonita essa palavra, bonita, né? A palavra emissário, mensageiro. São tem outras palavras, estou me perdendo aqui nas expressões, mas é muito bonito, sim. Mas ele também auxilia no entendimento da visão. O mensageiro tem essa visão, tem essa função, sabia? Você vai encontrar mensageiros auxiliando a visão. Lá em Daniel, por exemplo, Daniel não entendeu bem a visão. E o mensageiro foi lá, o anjo, o mensageiro foi lá e especificou melhor a visão para ele. Fez ele entender melhor a visão. Falou, não, a visão é assim, ó. Significa isso aqui. Olha que legal. Então, você fala de mensageiro, então a gente pode temos a certeza de que foram dois anjos, acho que foram 2 anjos que visitou a casa de Ló, foram mensageiros. Foi levar uma mensagem? Foi levar uma mensagem, né? Sim. Para ele poder sair da cidade e não olhar para trás. Isso podemos colocar que foi uma mensagem. Nós temos em toda aquela história aí também uma teofania. E que depois a gente teria, talvez, tratar em outra... entendi. Mas há ali, claro, ali são seres angelicais, mas depois nós temos ali uma teofania muito interessante. Não, isso aí vai ficar para outra aula que vai ficar muito vasto, porque a teofania é um negócio espetacular. A gente precisa tratar mais com respeito à doutrina de Deus. Mas nós vamos fazer. Né? Pode ficar tranquilo. Vai ficar mais bem especificado. E por fim, aqui, eu sei que são muitas coisas, como o tempo nosso está avançando, eu vou falar pelo menos mais uma classe aqui, posso? Pode, mais uma classe. Só mais uma. Porque, como eu falei, a hierarquia é vasta, ok? Nós temos também seres viventes. Seres viventes. São chamados assim. Na Bíblia. Nunca tinha visto. Você pode encontrar texto lá em Ezequiel, capítulo 1, por exemplo, você vai ver do versículo 5 ao versículo 14, fala sobre os seres viventes. Apocalipse, capítulo 4, versículo 6 ao versículo 8, você vai encontrar, a Bíblia fala, são seres espirituais, são anjos, mas recebem essa nomenclatura. São chamados de seres viventes. Olha que interessante, ok? Eles são vistos muitas vezes como meras alegorias, é verdade. Em algumas passagens são alegorias, são alegóricos, mas indicam, em outras não. Eles indicam, de fato, uma classe celestial específica, distinta de todos os demais anjos, ok? E a aparência desses seres viventes, Alexandre, é esse ser aqui que leva as pessoas a terem visões, assim, caricatas dos anjos. Entendi. Porque eles são vistos, são representados biblicamente mesmo, a aparência deles como seres híbridos.
Animais híbridos. A pata de urso, os pés não sei do que, asas, são seres híbridos. Assim, aterrorizantes, se você imaginar um ser como esse. Com certeza, se aparecer um pra mim, eu não vou, Nós não vou ficar, não. Eu tô junto contigo, hein? Vou correr na frente, Alexandre. Tá bom? Eu não sei quem tá mais em forma aqui pra correr. Exatamente, eu não tô muito em forma, mas eu correria. Mas esses seres, essas multiformas, esses seres viventes, elas descrevem suas diversidades. É isso que quer descrever. A aparência deles, assim, híbrida, mesclada, com uma cabeça de urso, ou pés, ou patas de leopardo, ou alguma coisa assim. Eles descrevem, na verdade, a diversidade do poder e da operação desses seres. É isso que está descrevendo, ok? Embora aparentemente assustadores, como eu falei para você, né, eles estão envolvidos na adoração profunda a Deus, em um trabalho muito especial aí da parte de Deus, tá? Perfeito. Tenho muito para falar aqui, mas eu vou deixar você continuar com as perguntas aí. Mas eu só queria passar basicamente aqui um pouco dessa hierarquia angelical. Na verdade, professor, o nosso tempo acabou. Tá brincando? Mas agora que eu ia... Professor, eu creio que aqui nós poderíamos falar por mais 2 ou 3 horas, mas a nossa ideia no Theological Glance Podcast é que existe um podcast mais tranquilo e, por exemplo, 1 hora, 1h05, de repente 50 minutos, para que você possa aproveitar todo ele com um bom conteúdo que o professor tem nos passado aqui, sem poder, de repente, se cansar muito de assistir, porque muitas vezes a gente entende que tem outros afazeres, e a nossa ideia é essa, que você aprenda rápido, mas assim, de uma qualidade muito boa, né, professor? Mas aqui, as próximas perguntas vamos deixar para uma próxima vez, que eu acredito que vai ter outras aulas aulas, o podcast também, será uma aula, não deixa de ser uma aula. E eu gostaria de agradecer, professor, a sua presença mais uma vez aqui. Muito obrigado pelas respostas. Eu gostaria, se você tiver alguma consideração final... Eu gostaria, por favor. Não, eu faço questão. Toda vez que você estiver aqui, nós precisamos das suas considerações finais, de repente nos orientar o que fazer, alguma coisa assim. Perfeito. Fica à vontade. Gostaria de deixar aqui uma consideração final para os nossos ouvintes aqui, em carinho aqui e temor à palavra de Deus. Eu quero dizer para você o seguinte, de fato... Os anjos são seres sublimes, são seres espirituais maravilhosos. Porém, não dê a eles um tratamento equivocado. Então, rapidamente aqui. Primeiro, não adore eles. Não os adore. Está em Apocalipse 19:10. Não adore os anjos. Segunda coisa, não cultue os anjos. Colossenses 2:18. Não cultue eles. Não deve dar culto a eles. Culto a anjo é um pecado. Terceira coisa importante, não busque os anjos como mediadores. Nós só temos um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. E por último, a última consideração, não os sirva. Eles é que devem nos servir, ok? Apocalipse 22, versículo 9. Os anjos não são senhores, eles são os nossos servos. Estão para nos servir. São servos de Deus e nossos conservos. Olha que tremendo isso, ok? Então, é isso aí que eu queria deixar para você. Muito obrigado pelo carinho e que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Pessoal, obrigado. Deus abençoe sua vida. Não esquece de nos seguir no canal. Não esquece de deixar o seu joinha. Não esquece de colocar o sininho. Para toda vez que a gente tiver um vídeo com conteúdo maravilhoso aqui, você fique sabendo. Mande esse vídeo para seus amigos, para sua família, para o trabalho, para aquele grupo de WhatsApp que está parado há muito tempo. Reviva esse grupo. Comece a mandar os nossos vídeos. Aprenda um pouco mais sobre teologia. Deus abençoe sua vida e tenha uma semana abençoada. Nos vemos na próxima.